Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios da folha, né, referentes àquele capítulo que eu postei na semana passada, de poluição, né, os agentes da poluição, a química, né, envolvida nisso tudo. E a gente vai corrigir hoje para que na semana que vem a gente possa entrar na matéria do módulo 3, tá bom? Então corrijam direitinho. A primeira questão estava escrito assim: descubra as palavras de acordo com as informações. Então, tinha uma sequência numérica, é uma sequência lógica, mas vocês tinham que descobrir a palavra que se referia àquela definição, né? Então, deteriorização das condições ambientais. É a mesma coisa que degradação, tá? Tratamento médico por meio da radiação, é a radioterapia. Ato ou efeito de contaminar, é a contaminação. Propriedade pela qual o material é decomposto pela ação dos seres vivos, é o biodegradável, tá? Então, existem muitos materiais hoje em dia que são feitos de materiais biodegradáveis, ou seja, no ambiente eles não fazem nenhum tipo de mal, não causam poluição, tá? Gases inertes produzidos artificialmente são os clorofluorcarbonos, né, ou os clorofluorcarbonetos. Na questão número 2, era assim: sem o efeito estufa, a vida na Terra não existiria. Então, por que o efeito estufa é tão preocupante? É aquilo que a gente já falou na outra aula, que eu especifiquei bem. O efeito estufa natural, ele é a condição para que a temperatura da Terra seja mantida constante, tá? Para que a gente possa ficar num planeta onde tenha uma variação mínima de temperatura, para que todos os seres vivos suportem isso. O problema é o efeito estufa artificial, que chama, né? Ou um efeito estufa em índices muito grandes. Por quê? Quanto maior a emissão de gases poluentes, ou devido à queima de combustíveis fósseis, de combustíveis, ou de fábricas e indústrias, né, sem filtro, qualquer tipo de emissão de gases poluentes na atmosfera, vai fazer com que a quantidade de gás carbônico aumente mais do que ela suportaria. E aí ocorre um superaquecimento da Terra, tá? Que é um dos efeitos que a gente conhece, é o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, a perda de habitats naturais de alguns animais, tá? Então, tudo isso é ocasionado pelo excesso de gases na atmosfera. Na questão número 3, era o fenômeno da inversão térmica em uma cidade industrial ou muito populosa provoca, ou seja, uma dessas alternativas estava correta, que no caso era a última, ó. Provoca o quê? O acúmulo de poluentes próximos à superfície terrestre, porque é como se aquela camada de ar frio prendesse a poluição muito próxima a nós, e isso ocasiona vários problemas respiratórios. Questão número 4. Descubra a frase preenchendo o diagrama abaixo de acordo com as letras numeradas. É a mesma coisa, ó. Esses números indicam as letras, né? Então, você ia descobrindo e ia só completando com os números as letras, né? Mais um diagrama lógico. Então, ó, nenhum povo do nosso planeta pode considerar-se livre das consequências da degradação ambiental, porque todos nós vamos acabar pagando. Então, por exemplo, a gente acha que a poluição ela é local, né? Então, por exemplo, São Paulo, a poluição é só em São Paulo. Só que a gente esquece que o vento leva, né, para outros locais. Então, todo o nosso território, todo o nosso planeta pode ser afetado por locais específicos onde tem alto índice de poluição. Questão número 5. Descubra as palavras de acordo com as informações. Também é igual à questão número 1. Mistura de gases e partículas sólidas, é a fumaça. Um dos metais pesados que contaminam a água, ó, mercúrio. Partícula fina que nos pulmões causa asbestose, é o amianto, tá? Esse amianto aqui era muito utilizado antigamente nas telhas, né? Quem não usava as telhas de cerâmica, utilizava as telhas de amianto. E esse amianto, ele solta, ele fica suspenso no ar atmosférico. Se a gente respirar isso, causa problemas pulmonares sérios. Questão 6. O secretário-geral da ECO 92, o canadense Maurice Frederick, diz que se o ser humano não mudar a maneira que se relaciona com a natureza, a catástrofe ecológica será inevitável.
Com relação às formas de como o ser humano se relaciona com o meio ambiente, é correto afirmar que mais de uma alternativa pode estar correta. É correto afirmar que, essas alternativas todas que eu marquei o X estão corretas. Vamos explicar, substâncias como clorofluorcarbono, conhecido como freon, propelente dos aerosóis. Quando a gente fala de aerosol, a gente está falando de todo tipo de produto que é aerosol. Tintas em aerosol, repelentes em aerosol, desodorantes em aerosol. Tudo isso, se tiver essa substância aqui, o clorofluorcarbono, vai causar um dano na camada, numa das camadas da atmosfera, que é a camada de ozônio, porque esse CFC reage com o ozônio e causa os buracos na camada que a gente já conhece. O outro aqui, inseticidas que causam efeito cumulativo são transferidos ao longo da cadeia alimentar. Sim, então os animais eles se alimentam de alguma presa, algum alimento, né, se for herbívoro, assim, da vegetação, que contém herbicida e vai para dentro do organismo dele. E durante a cadeia alimentar, o outro animal que se alimentar dele vai também absorver essa substância venenosa. Então, ao longo da cadeia alimentar, só vai propagando e aumentando a quantidade desse veneno. Essa aqui também está correta. Os elementos radioativos, quando utilizados adequadamente, podem ser úteis ao ser humano. Sim, a radiação, né, a energia radioativa, como por exemplo nas usinas, né, de geração de energia, gera uma energia limpa. Só que o problema é a questão dos acidentes, é a questão da contaminação. Isso aí tem que ser muito bem controlado. Mas para o meio ambiente é uma energia muito limpa. E a última, o monóxido de carbono é um gás inodoro, ou seja, não tem cheiro, incolor, ou seja, não tem cor, perigoso poluente encontrado na atmosfera, sobretudo nas áreas urbanas, tá? Então tá correta também. Poluir é degradar as condições do ambiente, como água, ar e solo. Com base nisso, responde. Então as próximas questões relacionadas a essa afirmativa, tá? 7. Quais são os efeitos dos resíduos fecais, agrotóxicos e do petróleo sobre os seres expostos a esses poluentes? Então, são 3 tipos de poluentes, onde a sua origem ela é diferente, tá? Resíduos fecais são principalmente vindos do esgoto, tá? Esgoto doméstico. E esses resíduos fecais normalmente são encontrados em locais onde é direcionado esse esgoto diretamente em águas, seja lagos, rios, enfim, mares, aonde não tem nenhum tipo de tratamento. Então, a carga poluente dele é muito grande. Já os resíduos de agrotóxicos são feitos do uso de agrotóxicos na agricultura. Então, quando aquela plantação é recheada, né, toda vez que vai plantar alguma coisa, coloca agrotóxico, ele só vai se acumulando no solo. E quando chove, esses agrotóxicos e fertilizantes também são carregados pela chuva até chegar a um corpo d'água, seja um lago, um rio. Ou ainda pior, podem infiltrar nas camadas do solo e contaminar as águas subterrâneas. E do petróleo, gente, o petróleo, a contaminação é normalmente por acidentes onde barris de petróleo são despejados na água do mar, né? Então, isso causa problemas seríssimos com peixes, né? Todo o ecossistema marinho ali que vai estar sofrendo com a contaminação, visto que o petróleo é um óleo denso, né? Então gruda nos animais, eles se alimentam daquilo, acabam morrendo envenenados, tira a luminosidade, porque aquela camada de petróleo, ela tampa a luminosidade vinda do sol, então todo o processo de fotossíntese nas águas, eles são prejudicados, né? Então causam inúmeros danos. A número 8. Cite os principais efeitos do gás carbônico, dos óxidos de enxofre e do nitrogênio e dos clorofluorcarbonos sobre os seres vivos. Então, bom, do gás carbônico, o excesso do gás carbônico, a principal consequência seria o efeito estufa, né? A intensificação do efeito estufa. Dos óxidos, irritação, lesão na pele, nas mucosas, problemas nas águas, né, contaminação das águas e ainda a formação do que a gente conhece como chuva ácida. De nitrogênio também. E dos clorofluorcarbonos é a destruição da camada de ozônio, porque o CFC
reage com o ozônio da camada, né, da estratosfera, e isso causa esses buracos nessas camadas. E vamos lembrar aqui rapidamente que a camada de ozônio ela tem uma grande importância de filtrar os raios UVC. Lembra, quem estudou comigo já sabe que existem 3 principais tipos de radiação ultravioleta: a radiação UVA, UVB e UVC. A UVA e UVB elas conseguem ser barradas pelos protetores solares, ou se você não se expõe ao sol no horário de pico, né, entre 11 e 3 horas da tarde. Já o UVC, quem protege é a camada de ozônio. E essa é uma das radiações mais perigosas, que podem causar câncer de pele, envelhecimento precoce, tá? Ou outros tipos de câncer. Então, a camada de ozônio ela tem muita importância para a proteção de todos os tipos de vida, né? Não é só do nosso, toda a vida na Terra, para que não ocorra essa radiação, tá? Então, esse é o grande efeito negativo dos buracos na camada de ozônio. E a número 9, cite os efeitos dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos no solo. É o que a gente já falou. Então, causa processos de poluição graves. Então, os agrotóxicos, eles vão realmente envenenar, digamos assim, todo o solo e as águas subterrâneas. E ainda, a gente tem que lembrar que os agrotóxicos e os fertilizantes do solo são carregados para os locais onde tem água próxima. Toda a agricultura, todo local assim onde tem plantações, tem algum lago, algum rio próximo de onde eles retiram a água para irrigação. E essa água que serve para irrigação, ela com certeza será contaminada por esse excesso desses 2 venenos, né, que são os agrotóxicos e os fertilizantes. Por mais que a gente ache que o fertilizante ele é bom, mas em excesso ele causa um processo de poluição chamado eutrofização, que é quando esses nutrientes, num excesso muito grande, num lago, num rio, vão fazer que bactérias e algas se reproduzam muito rapidamente e elas vão formar uma camada em cima, né, logo na superfície da água. E essa camada que elas formam impede da luz solar bater nos vegetais que ficam mais profundamente e outras algas, não deixa fazer a fotossíntese. Automaticamente a água daquele local ela fica pobre em oxigênio. Não sei se vocês lembram, a fotossíntese ela libera oxigênio, né? E aí essa água e aquele ecossistema todo daquele local, daquele sistema aquático, vai estar sofrendo com uma baixa de oxigênio. Logo, os seres vivos ali não conseguem respirar, então morrem, então causa uma morte ali de todo um ecossistema, tá bom? E é isso, meus lindos. Olha, corrijam direitinho esses exercícios, tá? Na semana que vem a gente já vai entrar na matéria de reações químicas, na parte de química do módulo 3. Então, se preparem aí, porque a gente vai entrar num conteúdo novo, tá? Também será fracionado em diversas fases das nossas aulas, para que a gente consiga ter uma melhor absorção desse conhecimento, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.